Golias é um homem sem temor, que afronta o povo do Senhor. Eu já matei um urso e um leão, vencerei esse grandalhão. Vens com tua espada, pecador, eu venho em nome do Senhor. Tu morrerás pelo poder do céu, pois existe Deus em Israel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você. Está ao alcance desta palavra. Que a paz do Senhor alcance o teu coração. Quero meditar com você na palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, onde leremos os versículos 45 ao 51, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Que Deus nos abençoe. Esta é a palavra de Deus. Eu gostaria de meditar nesse texto sobre: não há gigante que resista o poder de Deus. O Israel daqueles tempos sempre enfrentou o ataque dos povos inimigos, principalmente o ataque dos filisteus. O histórico combate entre Davi e Golias fora consequência de mais uma dessas guerras. Desta feita, a estratégia nesta guerra consistia de o exército dos filisteus estarem no alto de um monte, o exército de Israel perfilado em outro monte, e no vale entre esses dois montes era então campo de batalha. E nesse campo de batalha desfilava um gigante Golias, um homem de mais de 3 metros de altura. Segundo a Bíblia, no versículo 4 desse capítulo que nós lemos, esse gigante tinha 6 côvados, entendendo 6 côvados e um palmo, entendendo que o côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio. Portanto, o côvado era uma medida que variava entre 45 a 52 centímetros, mais ou menos. Multiplicando isso por 6 e um palmo, era um homem de mais de 3 metros de altura. E era um homem muito bem preparado para a guerra. E esse gigante, diz a Bíblia, que desfilava nesse arraial desafiando o povo de Deus. Por um espaço de 40 dias, esse gigante saía de manhã e à tarde, pedindo que Israel mandasse um homem a combater com ele corpo a corpo. E o desafio era de que aquele que prevalecesse faria com que a nação inimiga fosse subjugada e tornasse então escrava. E diante desse desafio, o povo de Israel se desestabilizou
emocionalmente falando, psicologicamente falando, desfaleceu a sua fé, porque não havia ninguém que fisicamente pudesse enfrentar esse gigante com chance de vencê-lo. Então Israel estava acuado, com medo, estava fugindo. O versículo 24 inclusive diz que Israel fugia de diante desse gigante com medo. E é nessa circunstância que chega Davi. Davi era um mocinho que pastoreava as ovelhas de seu pai e compareceu no campo de batalha para trazer mantimentos para os seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, que estavam participando, foram alistados na guerra. Davi viera trazer mantimento e percebeu aquele movimento todo e encontrou um Israel acuado, com medo, humilhado diante dos desafios daquele gigante. E ao ver o povo de Deus nessa situação, Davi se apresentou para a batalha e assumiu sobre si a responsabilidade de combater com aquele gigante e tirar a afronta e o opróbrio sobre o povo de Israel. E ele aceitou sobre si o combate e disse: em nome de Deus, eu assumo, vou lutar, eu vou vencer esse gigante, porque não aceito um incircunciso desse desafiar o exército do Deus vivo. E assim ele se apresentou para a batalha e foi em nome de Deus e venceu o gigante e desbaratou todo o exército filisteu. Esse é o resumo desse texto. Agora eu quero aplicar no nosso coração algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira lição é que você nunca deve permitir que o medo paralise a sua fé. O medo é um mecanismo psíquico de defesa que nos faz recuar diante do perigo. Mas o medo exacerbado, o medo exagerado é paralisante, acaba por anular a nossa fé. Versículos 11 e 24 diz que os soldados estavam espantados e por causa disso eles estavam fugindo e com medo. Davi chega e diz no verso 32: não desfaleça o vosso coração, eu luto com esse gigante. Esse gigante pode botar medo em qualquer um, mas não bota medo no homem de Deus. Verso 32 diz que ele chegou e disse: eu luto com o gigante. Então a primeira lição que eu quero deixar para o teu coração é essa: nunca permita que o medo paralise a sua fé. Israel estava desestabilizado e paralisado. Não permita que isso aconteça com você diante dos gigantes que se levantam na sua vida. A segunda lição que eu quero deixar para o teu coração é: tenha autoestima e confiança em Deus sempre, em toda e qualquer circunstância. Você precisa avaliar o seu potencial e quem está do seu lado. Então, avalie quem você é e avalie quem é o seu aliado. Davi se apresentou ao rei Davi e disse: eu luto com esse gigante. Quando o rei Saul, melhor dizendo, se apresentou a Saul e disse: eu luto com esse gigante. Quando Saul olhou um mocinho, aparentemente ainda com carinha de menino, e disse: você vai lutar com esse gigante, você não pode ir. Ele disse: eu vou, eu enfrento esse gigante, porque Davi sabia quem ele era. Davi se lembrou e disse para convencer Saul: não, eu pastorei as ovelhas de meu pai e já consegui matar um leão e um urso que atacava as ovelhas. Fui lá, catei o leão pela barba, tomei a ovelha de suas garras e abati o leão, e fiz com o urso a mesma coisa, e não vai ser diferente com este filisteu. E o verso 37 diz: o Deus que me livrou do leão e do urso me livrará também deste incircunciso filisteu.
porque no coração de Davi ele sabia quem era o seu Deus e sabia que a vitória dele sobre o urso e o leão fora uma proeza das mãos poderosas de Deus. O mesmo Deus que fez lá vai fazer cá, porque Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Glórias a Deus. E a outra lição que eu quero deixar para o seu coração é a de que seja perito naquilo que você faz. Davi manuseava com perícia as suas armas. Davi era pastor e manuseava bem o cajado e o bastão. E ele ainda tinha como uma arma sobressalente, uma funda. E era uma tiradeira de pedra, consistia numa tira, numa corda com uma malha de couro no meio, onde se colocava uma pedra. Dobrava essa corda e girava e soltava a pedra. Essa arma chamava-se funda. Davi, além do cajado, além da vara, o bastão do pastor, também manuseava com muita perícia esta funda. E ele, de posse dessas armas, ele aceitou lutar com o gigante. Saul vai e falou: olha, já que você quer ir, eu não posso impedir a sua insistência, então vai e Deus te livrará. E colocou a sua armadura sobre Davi, e Davi sentiu-se incomodado com aquele capacete, com o peitoral de bronze, a espada. Ele começou a sentir-se travado, desvencilhou daquilo e pegou a arma que ele sabia manusear bem, que era o seu cajado, o seu bastão e a funda. E de posse disso ele se armou, pegou o alforge, como diz o roceiro, um bornal ou ainda picuá, de couro, pegou e partiu para a guerra. E lá ele chegou no ribeiro, pegou 5 pedras escolhidas, colocou e foi ao combate. E quando o gigante Golias viu Davi, olhou, zombou dele, menosprezou, olhando aquela carinha de criança, disse: olha, eu peço para Israel um guerreiro e me aparece um menino? E me aparece um menino ainda com um pau na mão, com pedra, como se eu fosse um cachorro? Moleque atrevido, você vem a mim e eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas da terra. Davi olhou para ele e respondeu, lá no verso 44 ao 47, você vem a mim confiando nas suas armas, na espada, na lança, no escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minha mão, e eu arrancarei a tua cabeça e darei o seu corpo às aves do céu. Eu é que farei isso com você, e todos saberão que há Deus em Israel, e esta congregação saberá que o Senhor salva. O gigante veio, Davi foi, colocou a pedrinha na funda, girou, liberou a pedra, e ela, com uma velocidade descomunal, partiu e entrou por uma fresta do capacete do gigante e cravou em sua fronte. O gigante tomou por terra. Aí ficou fácil. Davi foi, arrancou a espada do próprio gigante, porque ele não tinha espada, e cortou com ela a cabeça dele e trouxe para o arraial, e o gigante ficou caído e a luta terminou. O gigante caiu morto e Davi venceu a batalha e arrancou a vergonha, o opróbrio e a humilhação do povo de Israel. Amém? Por analogia, o que isso tem a ver com você e comigo? É que na nossa vida também levanta vários gigantes. Às vezes o gigante que vem ataca a nossa vida financeira, ataca muitas vezes a nossa saúde, a saúde de nossos familiares, enfim, são vários gigantes que se levantam contra nós, mas nós não precisamos ficar com medo. Nós sabemos
que temos um potencial e, sobretudo, sabemos quem está do nosso lado. Quando o gigante levanta para vencer a minha vida, eu não preciso ficar com medo. Eu tenho que saber que eu posso e que Deus está comigo. Aí eu pergunto para você, qual é o gigante que levantou na sua vida nesta hora? Qual é o gigante? Que tipo que ele é? Eu já vi escrito em vários carros uma frase de efeito, para-choque de caminhão: não conte o tamanho do seu problema para Deus, mas conte ao seu problema o tamanho do seu Deus. Foi isso que Davi fez, exatamente isso. Davi não chegou e disse: olha, Deus levantou um gigante de mais de 3 metros para desafiar o povo, e ele também, eu vou enfrentar esse gigante agora. Não, ele contou por gigante o tamanho do Deus de Israel. Eu venho a ti, dizendo para Golias, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, não conte o problema para Deus, mas conte para o problema o tamanho do seu Deus. Amém? Eu sei que você tem um problema grande, mas eu quero dizer que Deus é muito maior do que todo e qualquer problema. Quando Davi disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo, ele estava querendo dizer: esse homem é incircunciso, é pagão, não crê no Deus vivo e verdadeiro, e nós temos uma aliança com Deus, somos circuncidados, somos herança e descendência de Abraão, temos uma aliança através de Abraão com Deus, então somos aliados de Deus, e Deus é nosso aliado. Então eu não preciso temer, porque o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, está comigo. Não tem nada a temer. Deus faz uma aliança conosco, eu já disse em algumas mensagens passadas, através do sangue precioso de Jesus, que está à nossa inteira disposição. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos, através do sangue de Jesus, ser os nossos pecados purificados, lavados e o nosso nome escrito no livro da vida. Passamos a ser filhos de Deus. Todas as criaturas são chamadas filhos de Deus por direito de criação, mas por direito de redenção é só quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Lá no Evangelho de João, capítulo 1 e verso 11, diz sobre Jesus, que veio para o que era seus, para os judeus em primeiro lugar, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos os receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você aceita Jesus, você passa a ser filho de Deus, aliado de Deus. Deus tem uma aliança com você, e Deus do seu lado, não há gigante que se levante e prevaleça contra você. Por isso que a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora você já sabe, o gigante levantou, né? Está aí na sua frente, mas você pode vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar nesta hora para o teu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela bênção desse momento especial em que meditamos na Tua Palavra. Eu sei, querido Deus, que tem gente ouvindo a Tua Palavra, está com um problema gigantesco. Está, meu Pai, ocasionando medo, desestabilizando psicologicamente esta pessoa, meu Pai. Está fazendo com que ela tenha medo, mas, Papai do céu, o Senhor do nosso lado, como diz a Tua Palavra, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pode até levantar, mas vai cair da mesma forma que caiu, tombou por terra aquele gigante monstruoso que era o terror de Israel. Assim, meu Pai, esse gigante que levantou na vida desta pessoa, que
caia por terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Peça a tua bênção por todos os nossos parentes, amigos, meu Pai, por todas as pessoas que estão conectadas com esta mensagem, nesta hora, a tua bênção sobre todos. E eu declaro em nome de Jesus que quem crer vai vencer, porque o Senhor, meu Pai, é todo-poderoso sobre todas as coisas. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Sou o rapaz Davi, com sua funda em mão. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. Sou um rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, cinco feixes pra si. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio E ao o gigante veio ao chão. chão. Veio ao chão. Sim, veio ao Sou chão. rapaz Davi, Rapaz com sua Davi, funda em com sua funda em mão. Sou rapaz Davi, rapaz de oração. jovem de oração. Sou rapaz Davi, Sou rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou rapaz Davi, 4, 5 seixos pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio ao o gigante veio E o ao gigante veio